Para a gente concluir o capítulo 3, falta falar sobre um dos aspectos também, talvez um dos aspectos mais importantes, ou um aspecto muito importante aí, do estudo do eletromagnetismo, que é os dipolos, tá certo? Então, nosso objetivo aqui agora é estudar dipolos, tanto potencial quanto o campo elétrico. O que vem a ser um dipolo, tá certo? Bom, a ideia é mais ou menos o seguinte. Imagina que você tenha duas cargas, uma positiva e uma outra carga negativa. E essas cargas elas estão distantes aqui de uma distância que a gente vai chamar de D. E o nosso objetivo é calcular o potencial e o campo a uma certa distância aí, R, do centro do dipolo. Esse aqui é o nosso R. Forma aqui um certo ângulo θ. Ok? Bom, para a gente resolver esse problema aqui, a gente vai supor, então, vai definir aqui uma distância da carga positiva aqui, que eu vou chamar de R+, uma distância aqui, que eu vou chamar de R-. O potencial, então, em R, nada mais é do que V de R é igual a 1 sobre 4π ε0 Q sobre R+, menos Q sobre R-. Esse potencial aqui é exato, tá certo, não tem problema nenhum. Mas a nossa ideia aqui, o objetivo quando a gente estuda dipolo é tentar encontrar aqui uma aproximação para esse potencial aqui quando o R é muito maior do que o D. Quanto vale esse potencial nessas circunstâncias? Certo? Nesse limite. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, principalmente quando se trata em moléculas, por exemplo, você não consegue medir essa distância D. Você não tem acesso a essa variável. Então, você tem que resolver, mas você tem duas cargas, uma positiva e uma negativa, muito próximas uma da outra. Eu não consigo inferir a distância entre elas, mas eu sei que ela produz um campo aqui. Quanto vale esse campo aí? Quanto vale? Certo? Se o R é muito maior que o D. Será que eu sou capaz de calcular? Será que tem alguma grandeza que eu consigo mensurar lá para poder inferir esse campo sem medir esse D, essa distância D? Tá certo? Então é isso que a gente vai fazer. Para resolver isso aí, a gente tem que simplesmente expandir as coisas, tá certo? A ideia é expandir numa série e aí aproximar aqui, ignorar os termos de ordem superior. Certo? Basicamente é isso aí. Bom, primeira coisa, então, quanto vale o meu R+, e quanto vale o meu R-? Então, o R+, nada mais é do que R menos D sobre 2 tá certo? Então ele vale o R mais, ele vale o R menos o D sobre 2, tá aqui, ó. E o R menos, ele vale R mais D sobre 2.
De forma que se você pegar o módulo, que é o que aparece aqui, né? No fundo a gente abusa aqui, mas aqui está um módulo de R+, aqui está um módulo de R-. Se você calcular lá o produto escalar, fizer tudo bonitinho, você vai chegar aqui, o R, vou compactar aqui, tanto mais quanto menos, ao quadrado aqui, tomando o produto escalar, nada mais é do que R ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, e aqui aparece menos mais, né, porque quando é mais é menos, quando é menos é mais, então o mais está relacionado com o menos e o menos está relacionado com o mais, R D cosseno de θ, que é o ângulo entre o R e o D. Isso é 2 vezes RD cosseno de θ. Mas é que tem um D sobre 2 aqui, né? Sim. Aí cancela o 2, certo? Muito bem. Isso aqui, ó, ele pode ser escrito também da seguinte maneira. Ó. Vê se vocês concordam. Eu vou colocar o R ao quadrado em evidência. Então vai ficar R ao quadrado que multiplica 1 menos mais. O R ao quadrado vai ficar aqui dividindo, né? Porque eu coloquei em evidência. Então vai ficar D sobre R cosseno θ mais D ao quadrado sobre esse 2 aqui fica 4 R ao quadrado. Todo mundo concorda? Ó, se eu passar multiplicando, fica R ao quadrado menos mais RD cosseno θ mais D ao quadrado sobre 4, que é o que está aqui. Beleza? Esse é o caminho básico da expansão. Por quê? Porque eu quero, ó, o R é muito maior do que o D, tá vendo? Então esse número aqui ó, já é um número pequeno, porque o D é muito menor do que o R. Eu pego aqui 0,1, divido por 1 milhão, esse cara aqui já tende a zero, tá certo? Mas isso aqui é a primeira ordem. Esse cara, então, imagina, esse cara aqui praticamente eu ignoro. Então, literalmente, esse cara aqui, para esse caso aqui, ó, eu posso ignorar. Por quê? Porque esse cara é uma aproximação quando comparado a esse termo aqui, ó. Tá certo? Se você imagina, ó, 1 dividido por 1 milhão. Aí você quer 1 dividido por 1 milhão ao quadrado, né? Porra, vai dar uma correção lá entendeu? Enquanto um dá 0.00001, o outro dá 0.00000, vai embora, um monte de zero. Então eu ignoro esse termo aí. De forma que uma boa aproximação para isso aqui, para R mais ou menos 1, uma boa aproximação aqui para o R mais ou menos ao quadrado aqui, é R ao quadrado, que multiplica 1 menos mais D sobre R, cosseno de θ. Beleza? Eu vou tomar aqui quadrado, então quando eu vou tomar a raiz dos dois lados, tomando a raiz dos dois lados, então esse quadrado aqui vai embora, esse quadrado aqui vai embora. E aqui aparece aqui 1 elevado a 1 meio aqui. Tá certo? Tomei a raiz dos dois lados. Sim? Sim. Maravilha? Mas não me interessa não é R mais ou R menos, é 1 sobre R mais e 1 sobre R menos. De forma então que 1 sobre R mais menos é igual, então, eu inverto tudo, vai ficar 1 sobre R, 1 menos mais dr cosseno de θ elevado a menos 1 meio. E não querendo 1 sobre R, né? Porque é o que aparece aqui, ó. Ah. É 1 sobre R que a gente vai ter que substituir lá. Então é esse cara aqui que está lá. Agora a gente já sabe, ó, que esse cara aqui, ó, esse cara é muito maior. Aliás, o R é muito maior do que o D, tá certo? O cosseno é o número entre 0 e 1.
Sim? Aliás, menos 1 e 1. Né? Esse cara aqui é um número muito pequeno. Então, esse termo aqui é um número muito menor que 1. Tá certo? Então, no fundo, a gente tem aqui uma coisa que é assim, ó. Se a gente olhar esse termo entre parênteses aqui, ó, a gente tem uma coisa que é 1 mais ou menos epsilon elevado a menos meio. Onde o epsilon é muito menor que 1. Tá certo? Quem que é o meu epsilon aqui? D sobre R cosseno de θ. Ou menos D sobre R cosseno de θ. Oi? Mais ou menos epsilon. Não, aqui tudo faz. Só estou pegando um caso geral. O epsilon é menos D sobre R cosseno de θ. Tá certo? Bom, é esse cara aqui que a gente expande, tá certo? Ó, quanto vale esse cara aqui? Então, o que a gente faz aqui é usar o que é chamado de teorema binominal. O que o teorema binominal diz? Basicamente, a ideia é expandir, ó, 1 menos x elevado a n. Quanto vale esse cara aqui, ó? 1 menos x elevado a n mais mx. Isso aqui é 1 em primeira ordem só. Menos m menos 1 vezes x. Fica m que multiplica 1 menos x elevado a 1 mais m. Então, 1 menos m. 1 menos Menos m, porque tem que derivar aquele cara. nx. Isso é x. Não é isso que acontece? Se o x for muito menor? Sim. Ó, vamos fazer uns exemplos aqui. Ó. Exemplos. 1 menos x elevado ao quadrado. Quanto dá? 1 menos 2x mais x quadrado, não é isso? Esse cara aqui x é muito pequeno, então esse cara é muito menor do que esse, ignoro esse. Esse cara aqui é aproximadamente 1 menos 2x. Tá certo? Porque o x é muito menor do que 1. Não é isso? Então, se esse cara aqui vale 0,1, por exemplo, esse cara aqui vale 10 a menos 2. Mas 0,1 nem é muito menor do que 1. Pega 10 a menos 2 aqui. Esse cara aqui já vai valer 10 a menos 4, né? Então vai ficar 1 menos 2 vezes 10 a menos 2, mais 10 a menos 4. 10 a menos 4, abro mão dele. Certo? Já ignora. Pega, por exemplo, 1 menos x ao cubo. Quanto vale? Vale exatamente o que a gente tinha ali, não é isso? Vai ficar 1 menos 2x mais x ao quadrado, não é isso? Que multiplica menos x mais 2x ao quadrado menos x ao cubo. Não é isso aí? Quando você fizer isso aqui, fica 1 menos x vezes 1 menos x, que dá esse cara aqui, ó. Agora pega e multiplica por 1 menos x, dá ele de novo, e depois menos x, que dá menos x, menos 2x à quarta, que dá mais, né? Mais 2x à quarta, menos x ao cubo, tá certo? Esses caras aqui são muito menores, deixando só o termo de primeira ordem, ó, vai embora, vai embora, vai embora, isso aqui é aproximadamente 1 menos 3x. E assim por diante, pode fazer todos eles, você vai ver que se for levado à quarta, isso aqui é aproximadamente 1 menos 4x. E assim por diante. Tá certo? Então, expandindo esse cara aqui agora, onde o n vale menos 1/2, tá certo? E o epsilon vale ali 1.000x, a gente tira então o resultado dessa expansão aí. Então, 1 menos epsilon elevado a menos 1/2, logo 1 mais ou menos epsilon elevado a menos 1/2. Agora o meu n vale menos 1/2. Isso aqui vale aproximadamente 1 menos mais epsilon
dividido por 2. Isso aqui para epsilon muito menor que 1. Tá certo? Então, 1 sobre R mais ou menos é igual a 1 sobre R. Vamos reescrever aqui de novo esse termo aqui, ó. 1 menos mais D sobre R cosseno de θ elevado a menos 1/2. Isso aqui é aproximadamente igual a 1 sobre R, 1 mais ou menos D sobre 2R cosseno de θ. Utilizando o nosso resultado aqui, ó. Tá certo? Onde o nosso x é D sobre R cosseno de θ, né? E aqui é o n elevado a menos 1/2. Então, tiramos aqui o resultado da nossa aproximação. Assim, 1 sobre R mais menos 1 sobre R menos, por que isso aqui? Porque é o que aparece aqui no nosso potencial aqui, ó. Coloca o Q em evidência, fica 1 sobre R mais menos 1 sobre R menos. Isso aqui nada mais é do que um sobre R mais D sobre 2R ao quadrado, por causa que tinha esse 1 sobre R aqui que eu joguei para dentro agora, certo? Por isso que apareceu 1 R ao quadrado e apareceu 1 sobre R aqui, cosseno de θ, menos 1 sobre R menos D sobre 2R ao quadrado cosseno de θ. Se você fizer as contas aí, você vai encontrar isso aqui vale D R ao quadrado cosseno de θ. Ou seja, 1 sobre R mais menos 1 sobre R menos dá dr ao quadrado cosseno de θ. Finalmente, então, o meu V de R ele vale Q sobre 4π epsilon 0 D cosseno de θ sobre R ao quadrado. E é essa grandeza aqui, ó, QD, que a gente chama de P, que é o nosso momento de dipolo. Então, apesar da gente não ter acesso ao D, a gente consegue mensurar esse cara aqui, ó, Q vezes D, tá certo? Que é a distância, a carga vezes a distância entre elas. Então, um P eu tenho acesso, que é o momento de dipolo. E isso aqui fica igual, então, a 1 sobre 4π epsilon 0 módulo de P cosseno de θ sobre R ao quadrado. Isso aqui, ó, eu ainda posso escrever como sendo 1 sobre 4π epsilon 0 P produto escalar com R versor sobre R ao quadrado. Onde o R versor quem é? É o vetor aqui, ó, que está aqui, ó, que liga o centro dele até a carga em questão. Esse aqui é o potencial de um dipolo elétrico. Pode falar. Você mede o momento de dipolo de, por exemplo... Pelo campo. Pelo campo? Você mensura o campo e aí você pode medir o momento de dipolo. Ok? E o campo? Como é que a gente tira o campo?
Veja, tenho o potencial. Agora eu quero deduzir o campo. Aí é trivial, né? Se você tem, você sabe que o E de R é igual a menos o gradiente do potencial. O gradiente tem que ser escrito em coordenadas esféricas. O gradiente ele é igual a del R, R versor, mais 1 sobre R del θ, θ versor, mais 1 sobre R seno de θ, del φ. Tá certo? Então, a componente E de R, a componente E é R, então meu E vai ser um E de R, R versor, mais um E de θ, θ versor. Ele não vai ter uma componente φ, né? Porque del φ dá zero, aqui é φ versor. O meu potencial não depende do φ, depende do θ e depende do R. Então, o meu E de R nada mais é, se você fizer as contas, isso aqui dá menos del V del R, onde o V é esse cara aqui. Isso aqui dá 1 sobre 4π ε0 2p cosseno de θ sobre R ao cubo. E o meu E de θ, ele vale, então você vai ter que calcular menos 1 sobre R del V del θ, que é a componente aqui, ó, do potencial. Isso aqui dá 1 sobre 4π ε0 p seno de θ sobre R ao cubo. De forma, então, que o E do dipolo é igual a 1 sobre 4π ε0 p sobre R ao cubo 2 cosseno de θ R versor mais seno de θ, θ versor. Tá certo? Só para você saber que, então, se você tiver o seu dipolo aqui, ó, esse aqui está o meu P aqui, então aqui está aqui o meu sistema de coordenadas, ó. Esférica ali? Coordenadas esféricas, ó. Então, esse cara é que eu vou pôr no centro, né? Como é de costume. Então tá aqui o meu dipolo aqui. Então, se eu quero calcular o campo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, uma distância R e eu tenho aqui um ângulo θ. Então o campo aqui, ele tem 2 cosseno de θ R versor mais o seno de θ, θ versor. Tem as duas componentes. O θ versor é um versor que aponta para cá, né? E o R é um R que aponta para cá. Nesse caso aqui, ó, tá aqui meu θ versor, tá aqui o meu R versor. O importante aqui desse resultado, quer dizer, o resultado por si é importante, mas vale se atentar aqui, ó, que a dependência dele é 1 sobre R ao cubo, tá certo? Então é um campo que cai mais rápido que o de uma carga pontual. O de uma carga pontual cai com 1 sobre R ao quadrado. Certo? E por que isso acontece? Porque de fato, se você olhar, você tem duas cargas de sinais opostos, uma próxima da outra, né? Quando você for para muito longe, você vai olhar as duas cargas como se estivesse uma em cima da outra, então o campo é praticamente zero. Então é mais rápido, ele cai mais rápido, né? Ele tende a zero mais rápido do que o de uma carga pontual. É imprescindível vocês terem isso, saber essa história. O campo de um dipolo ele cai com 1 sobre R ao cubo. Assim como o potencial ele cai com 1 sobre R ao quadrado. Ó. Tá vendo? Não com 1 sobre R. Ele cai com 1 sobre R ao quadrado. Cai com uma potência maior também. Tá certo? Isso é imprescindível. Você pode não saber fazer a conta, mas tem que ter em mente de que um é proporcional a 1 sobre R ao quadrado e o outro é proporcional a 1 sobre R ao cubo. E fazer a conta, de certa maneira, não é
muito complicado. Quando você aprender a fazer essa conta, você vai até lembrar do como é que calcula o gradiente em coordenadas esféricas. Tá certo? Porque você vai saber 1 sobre R del θ, porque você vai fazer isso toda hora para calcular o campo proveniente do potencial. Tá certo? Calcular do potencial, a única dificuldade é a expansão, tá certo? Que é o teorema binomial, que no fundo não tem dificuldade nenhuma, né? Então a regra é bem simples. Você tem que pegar e colocar o R. A ideia basicamente é você colocar o R em evidência aqui, ó, para que você tenha algo D sobre R, que é muito menor do que 1, tá certo? Uma coisa que é um termo que fica muito menor que 1, para que você possa expandir daí em séries, tá certo? Só pode expandir se você tiver 1 menos uma coisa muito menor do que 1. Aí você expande esse cara e aproxima. Os termos de ordem superior que a gente ignorou aqui vão dar os momentos de quadripolo e assim por diante. Os outros momentos aí adiante. Tá certo? Alguma pergunta? Então, por favor, estudem isso aí. Isso finaliza o capítulo 3. Aí na semana que vem a gente começa o 4. Eu trago uma lista também de exercícios. Vou tentar selecionar alguns exercícios do capítulo 3 para vocês fazerem aí também.